Boa tarde. Em meu nome e em nome da Planeta, eu quero começar por agradecer à FNAC e Cascais Shopping por nos receber aqui hoje. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Quero agradecer a todas as pessoas que também vieram aqui. Hoje é domingo, é um dia especial. Um dia para estar com a família, mas também é um dia para estar com os amigos, que eu já percebi que é o caso, e o Marlon tem muitos amigos, ainda bem. Quero agradecer à Juliana à minha direita e ao Nuno Dias à minha esquerda, que vão fazer a apresentação do livro. A Juliana é juíza, o Nuno é campeão de karaté. São dois exemplos de resiliência, de coragem e de uma série de coisas sobre as quais fala o livro do Marlon. E quero agradecer também ao Marlon pelo facto de estar a publicar este livro connosco. É um livro muito verdadeiro, é uma grande história. E eu começaria por dizer que é de alguma forma também um confronto sobre uma série de coisas que se passam na sociedade que é retratada no livro, nomeadamente o preconceito. Porque eu não conhecia o Marlon apareceu lá na Planeta um dia e todos nós temos um bocado aquela ideia dos escritores como intelectuais de óculos, franzinos, com ar enfiado. Bom, não podia ser mais diferente disso. Depois eu comecei a ler a história e de facto ele é um extraordinário contador de histórias. Sabe muito bem como fazê-lo e tem uma coisa ótima, que é sempre uma grande mais-valia em qualquer livro que nós estejamos a ler, em qualquer filme, que é o facto de ser muito autêntico. É uma característica que devemos louvar e preservar nos dias que correm. É a autenticidade. O Marlon é muito autêntica, a escrita dele é muito autêntica e beneficia também do facto de ele conhecer muito bem a realidade que é descrita no livro. E é uma realidade que eu penso que a maior parte das pessoas conhecem e bastante melhor do que eu, que é uma sociedade extremamente classista, extremamente injusta, com clivagens brutais, onde de facto muitas vezes uma grande parte da população não tem qualquer oportunidade de fugir a um destino, a um futuro que não é bom de todo. Eu acho que é muito importante refletirmos todos sobre esta mensagem. É muito importante percebermos que não vale a pena virar a cara, ou não vale a pena optar por emitir ou defender soluções radicais. A violência, o crime, etc., como o próprio Marlon já disse e escreveu neste livro, não resolve nada, e eliminar as pessoas não resolve nada. É preciso pensar numa solução integrada, é preciso pensar que muitas destas pessoas que são relatadas no livro do Marlon e correspondem a muitas histórias que ele conhece de perto, são de facto vítimas também de uma sociedade muito pouco generosa e muito pouco justa. Também não me vou alongar mais, eu acho que está tudo no livro do Marlon, por isso eu vou agradecer muito ao autor por este testemunho e vou passar a palavra para Juliana Guimarães. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu prometo que eu tentarei ser breve, primeiro para não entediar vocês e também para não correr o risco de entrar muito na história do livro e acabar por estragar as surpresas dele. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao autor da obra, Marlon Queiroz, por ter me concedido a oportunidade de estar aqui hoje apresentando a sua obra, por ter me concedido essa honra. Eu fico muito feliz por saber que a minha trajetória de vida profissional, de alguma maneira, me legitimou a estar aqui hoje, exercendo essa grata função. Mas não é só isso. Eu fico muito feliz também por saber e por constatar cada vez mais que nada nessa vida acontece por acaso. Eu tenho certeza que a vida fez com que nós nos conhecemos para fortalecer cada vez mais a corrente em prol da ideia de que o ser humano é uma fonte inesgotável de superação. Eu acho que essa é a grande mensagem que o livro nos passa. Se me permite, Marlon, não sei, é só uma ideia, mas... Você pode tudo, doutora.
É só uma ideia, claro, mas é porque lendo o livro desde o início, eu percebi que ele daria uma excelente série televisiva ou mesmo um Atenção, filme. Netflix. Sim, porque desde o início da leitura, não só pelo formato, o formato da narrativa, mas também pela maneira como o livro consegue prender a atenção do leitor. Porque eu acredito que da mesma maneira que prende a atenção do leitor, caso fosse um filme, também prenderia a atenção de eventuais telespectadores. É só uma ideia, obviamente, mas tente refletir sobre isso. De repente, pode ser uma boa ideia. Né? Quando eu terminei de ler o livro, eu percebi que, além da originalidade, além da forma clara, direta com que o Marlon expõe a história do personagem, o livro tinha, pelo menos ao meu ver, 3 grandes méritos. O primeiro deles, e esses méritos, né, são méritos que tocam em pontos que, para mim, são muito importantes, sobretudo nos dias em que nós vivemos, nos dias complexos em que nós vivemos, e aqui eu não falo somente da realidade brasileira, mas como um todo. Esses 3 méritos têm a ver com o seguinte: o primeiro deles é o fato de que esse livro faz com que seja dada voz para algumas pessoas que são invisíveis, pelo menos para grande parte da sociedade. Seja porque não tem voz em razão de pouca idade, seja porque não tem voz em razão de viver em um ciclo de exclusão social, mas é fato que são pessoas invisíveis para grande parte da sociedade. Para que vocês tenham uma ideia, a Convenção dos Direitos da Criança, ela é de 1989. Agora, em novembro próximo, ela completará 30 anos. É uma convenção que foi ratificada por mais de 200 países, à exceção dos Estados Unidos da América. Quase 200 países ratificaram essa convenção. Essa convenção estabelece diversos direitos fundamentais a diversas crianças e adolescentes do mundo, mas infelizmente não há como nós ignorarmos o fato de que para grande parte de meninos e meninas espalhados aos 4 cantos do mundo, a vida realmente não reserva muitas promessas. E por que não reserva muitas promessas? E aqui eu vou falar de uma forma assim, muito dura, muito áspera até, nua e crua, digamos assim, mas não reservam muitas promessas, seja porque nasceram no lugar errado, no país errado, na classe social errada, com a cor errada. É duro falar assim, mas não deixa de ser verdade. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão. Será que nós podemos considerar que esses aspectos são realmente erros da vida? Ou o que realmente importa são as escolhas que as pessoas fazem na vida, e o livro fala muito sobre isso. O livro tem o poder de nos despertar para essa questão. Aqui eu não quero entrar em questões afetas às políticas públicas ou à ausência de políticas públicas relacionadas à educação, ao esporte ou até mesmo à sistemática de proteção à infância e juventude, porque eu não quero servir aqui para instrumento de discursos políticos. Não é essa a minha intenção de forma alguma. Não é essa a intenção. A intenção é que apenas nós estejamos despertos para esse tipo de situação. E os números não me deixam mentir. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje, atualmente, só como um exemplo, no Brasil atualmente há mais de 47 mil crianças e adolescentes vivendo em instituições de acolhimento. Aqui em Portugal, a situação também não é tão diferente, ao menos se nós pensarmos em termos de proporções, porque existe uma evidente diferença de dimensão entre os 2 países, mas aqui, de acordo com o relatório CASA, que é o relatório de caracterização anual da situação de acolhimento, o último divulgado foi em 2017, cerca de 10.400 crianças também vivendo na mesma situação. Então, esses dados, somente para que vocês vejam como o tema é real, como ele é vivo, como ele é relevante. O segundo grande mérito do seu livro, Marlon, por tudo que eu li, por tudo que eu percebi, é o de criar um sentimento, desenvolver um sentimento de empatia nas pessoas. Não se trata aqui de justificar as atitudes do personagem, porque a tônica aqui não é assistencialista, não é de vitimização, de todo. Mas o fato é que a história, como o livro, a história do livro faz com que o leitor comece a olhar para meninos com a mesma história do personagem principal de uma maneira diferente. E aqui eu abro um parênteses porque
eu penso que grande parte dos problemas que a humanidade experimenta atualmente tem a ver com a falta desse sentimento nas pessoas. Nós não podemos negar que, pelo menos até que o sofrimento bata ali diretamente às nossas portas, quase ninguém se importa com as desventuras dos outros. Não há como negar isso. E eu sempre fico pensando, quando isso me vem à cabeça, eu penso, que tipo de feitiço será que existe entre as fronteiras que separam as classes sociais para fazer com que as pessoas simplesmente não se importem com as outras quando elas cruzam essas fronteiras? Será que, se tratando de seres humanos, e seres humanos têm em comum o fato de quererem sempre o melhor para si, para sua família, será que existe realmente alguma diferença entre essas pessoas? É mais um ponto de reflexão. Então, eu acho que o livro nos remete a um tipo de reflexão profunda, né? E aqui entra o terceiro grande mérito do livro, que é o de ser um contributo para a capacidade de superação humana. Na verdade, um contributo para a compreensão da capacidade de superação humana, porque a história nos mostra que o sucesso não vem do nada, o sucesso não vem do acaso, né? O sucesso, na verdade, é uma conjunção de fatores, é uma conjunção de aprendizado, de estudo, de determinação, de foco, perseverança, fé, coragem e, sobretudo, diria, de amor. Amor por alguma coisa que se faz, alguma coisa que se está aprendendo a fazer, seja um esporte, seja uma profissão, um ofício qualquer. E se nós pararmos para pensar, pelo menos no meu caso, depois de 15 anos de estrada, eu percebi que há sempre motivos para não seguir o atalho do crime. Aqui eu falo em atalho como o caminho mais curto e aparentemente mais fácil, né? Mas há sempre motivos, haverá sempre alguém disposto a não abrir mão da dignidade, da esperança, por mais sofrida que tenha sido a sua vida, por mais agruras que tenha passado. E eu me lembrei agora de uma frase do livro que eu achei muito interessante. É uma passagem que diz assim: para quem está perdido, qualquer caminho serve. E essa passagem me chamou a atenção porque me fez lembrar do que me disse um adolescente há muitos anos durante uma audiência que eu fiz logo no início da minha carreira. Esse adolescente imbuído da falsa ideia de que o tráfico de entorpecentes o tiraria daquela miséria, ele abraçou o crime com veemência e, enfim, ele já tinha se envolvido em troca de tiros com a polícia, na cabeça dele não havia mais nada a perder. E depois de fazer várias perguntas para esse menino e de ver que nada o demovia daquela ideia criminosa, eu perguntei assim para ele: mas vem cá, você não tem medo de morrer? E ele disse assim para mim: ô tia, eu já morri há muito tempo. Para mim, matar, morrer e ir para a cadeia não faz a menor diferença, tá tudo favorável. Foi o que ele me disse à época. E naquela época, depois de ouvir isso, eu percebi que não havia uma fórmula matemática, nem uma equação certeira ali para retirar aquele vazio que ele tinha nos olhos, porque não era nem um olhar blasé, era um olhar vazio mesmo, opaco, sem vida. Eu nada disse, continuei meu trabalho, né, dei a sentença. Mas se fosse hoje, eu arriscaria dizer que sim, há sempre motivos para que não se siga esse atalho. Sempre. E nesses 15 anos eu percebi que há 3 motivos que, a meu ver, são os únicos fortes o suficiente para fazer com que não se pegue esse atalho ou então se desista dele caso já o tenha escolhido. E são os seguintes: eu costumo dizer que é uma tríade. Em primeiro lugar, família, e aqui nós poderíamos incluir valores como amor, como princípios, valores passados por essa família. Em segundo lugar, em conjunto, esporte, educação e ofício, e aqui entram valores como dedicação, esforço, talentos, capacidades humanas e, por fim, planos para o futuro. São onde se enquadram os sonhos, né? Sem os sonhos, nós nada somos. Então pode parecer um pouco simplório, mas por incrível que pareça, durante todos esses anos, somente esses 3 motivos é que realmente tem força suficiente para afastar essa juventude desse caminho. Eu acredito que nós temos bons exemplos, né? Ao longo desse caminho. Eu já presenciei dezenas de adolescentes que empunhavam armas pesadas em comunidades carentes e que hoje são regentes de orquestras, que hoje
são atletas de renome em universidades, até mesmo estrangeiras. Hoje, adolescentes que hoje adultos ajudam outros adolescentes a saírem desse círculo vicioso, engajando-se em projetos sociais, em projetos inclusivos. Então, há sempre um motivo para não cruzar aquela fronteira que separa a vida digna do crime. Mas para que haja uma mudança nessa juventude, né? Eu acredito que não basta só esperança. A esperança é importante, claro, mas é preciso resgatar a dignidade desses adolescentes. E o resgate dessa dignidade vem através do quê? Vem através do incentivo ao desenvolvimento de talentos, do incentivo à integridade moral das pessoas e do incentivo principalmente à multiplicação de bons exemplos, de boas práticas. E aqui eu penso, Marlon, que a história do protagonista, contada pelas suas palavras, é um exemplo a ser seguido por muitos. E é justamente porque eu entendo que o nosso passado não deve condicionar o nosso futuro que eu gostaria de terminar a minha intervenção, a minha fala, citando umas palavras do desembargador Paulo Guerra. O desembargador Paulo Guerra, ele é do Tribunal da Relação de Coimbra, ele dedica a sua vida à infância e juventude, e ele tem um dom de formular trechos muito bonitos e muito tocantes quando se trata de infância e juventude. Ele diz o seguinte, eu separei um trecho que me emociona muito. Ele diz o seguinte: urge mudar mentalidades, ler nos olhos dos meninos e meninas que acorrem por necessidade ou por ilicitude ao tribunal de menores os verdadeiros gritos de alerta que ecoam de tanta família disfuncional, de tanta navalha movida por desamor, por tanta falta de apoio de um Estado adúltero e infiel, capaz de voltar as costas a quem dele mais precisa. E o mesmo autor complementa: um erro na vida não significa uma vida de erros. Eu não estou a dizer aqui que o caminho é fácil, né? Mas não somente que ele jamais será impossível. É sempre tempo, eu acho que é sempre tempo de substituir aquela adrenalina pesada gerada pelo crime, forjada pelo crime, pelo entusiasmo proporcionado pelo esporte. O último da fila pode um dia sim vir a ser o primeiro, ou da fila, do pódio, tanto faz. Depende das escolhas, né? Se nós formos capazes de parar para pensar sobre isso, já será um ótimo começo. Muito obrigada a todos pela atenção e parabéns mais uma vez, Marlon. Muito obrigada, Juliana. Vou agora passar o microfone ao Nuno Dias. Boa tarde a todos. Queria em primeiro lugar agradecer em especial ao Marlon por me ter convidado para estar aqui. O meu convite aqui está muito relacionado também com aquilo que acontece no livro, porque podia ser a história da minha vida, é verdade. Mas vou começar por dizer como é que eu conheci o Marlon e depois vou evoluindo. Conheci o Marlon numa aula de Jiu-Jitsu, na Vita Team, e depois de uma rola, agora falando aqui um bocadinho para as pessoas do Jiu-Jitsu, depois de uma rola em que ele deu-me alguns amassos, especialmente depois quando vai para a posição dos 100 kg, a pessoa não consegue sair lá de baixo. Injustiça. Eu estou a dizer isto porquê? Porque numa aula de Jiu-Jitsu a pessoa tem vários sentimentos. Sente-se desconfortável, sente-se confortável, sente-se aflito, sente-se amassado, como estava a dizer há pouco, mas no final somos todos amigos uns dos outros e somos companheiros. Depois de um grande amasso do Marlon, posso dizer, no fundo do coração, que o Marlon consegue juntar as duas coisas. Dá amassos no Jiu-Jitsu, tem aquele estereotipo que se diz que é lutador, a figura não engana, mas de facto é um intelectual também, porque a forma como escreveu o livro só está ao alcance de muito poucas pessoas. Este livro permite duas coisas fundamentais. Uma é um grande contador de histórias a contar uma história que tem que ser contada e que merece ser contada. Juntando estes dois ingredientes, dá este magnífico livro, que é o último da fila. Eu vou desvendar um bocadinho o livro, sem desvendar, porque foi exatamente o que eu passei. Há uma parte do livro em que se conta que o artista, o ator, a personagem principal,
mais os amigos, apanhava o ónibus para ir lá para uma zona, para ir tomar banho, cachoeira, não é? Usado em português do Brasil. Eu não apanhava o ónibus, mas apanhava o autocarro e ia para a praia. O que tínhamos em comum é que tentávamos sempre aldrabar o motorista, ou para ver se não se pagava, porque não há dinheiro, não é? Quando a pessoa, passando aqui ao personagem do livro. O que é que nós fazíamos quando éramos miúdos? Agarrávamos nas senhas do autocarro, a primeira era original, colocava-se lá, só que essa senha dava para mais 10 viagens. Cortava-se um bocadinho, dava outra vez, cortava-se um bocadinho, dava-se outra vez. E felizmente nunca fui apanhado. E de facto, quando eu estou a ler o livro, eu identifico-me exatamente com isso, porque foi uma coisa que eu passei, e como eu, de certeza que há outras pessoas que passaram por isso. Comecei por dizer que no jiu-jitsu há um confronto físico, mas que no final somos todos amigos, e a realidade é mesmo essa. Na vida das pessoas nós passamos por muitas dificuldades, temos muitos obstáculos que deveríamos, às vezes não conseguimos ultrapassar. Só com a ajuda, ou quando alguém nos estende a mão, ou quando há uma porta que se abre, é que conseguimos transpor esses obstáculos. O livro, que é o Marlon que escreve, o próprio autor, que é ele, é um exemplo disso mesmo. Ele confidenciou-me que não teve estudos, mas, no entanto, consegue produzir uma obra com esta qualidade. Como disse anterior, é de um verdadeiro intelectual, posso dizer vivamente. Eu também sou jornalista, leio muita coisa e, de facto, a maneira como o Marlon escreve e expõe as suas ideias é de um gênio da escrita. Não é fácil e, como foi dito aqui anteriormente, este livro dá um filme facilmente. E é um daqueles filmes que Atenção, Netflix. É um daqueles filmes que se vê facilmente comparado com os filmes de Hollywood. Há o personagem principal que sofre muito e depois no final vence. Basicamente, este livro é isso. Do ponto de vista do livro em si, para mim o mais importante, e por isso é que eu aconselho a que todas as pessoas que leiam atentamente este livro, que comprem o livro, que ajudem o Marlon, porque ao comprarmos o livro estamos a ajudar um escritor com grande qualidade a poder fazer outros livros e, neste caso, a expor toda a sua criatividade e todo o seu talento. O livro é uma lição de superação de vida. Do meu ponto de vista, perante todos os obstáculos, o título não podia ser melhor, o último da fila, porque de facto, quando a pessoa cresce num bairro como eu cresci, ou numa favela, como a personagem principal, que é o Pitico, bem pronunciado? Cresce numa favela, de facto as oportunidades não são iguais para todos. E o último da fila retrata isso de forma exemplar, e às vezes são pequenos cliques na vida, quando alguém estica-nos a mão, é isso que nos permite chegar mais longe. Se me dissessem há 25 anos atrás que ia estar na FNAC a apresentar um livro, não acreditava. Era mais provável estar aí atrás a ver se punham um CD no bolso e ir-me embora, do que estar aqui a contar. Obrigado, mas é mesmo verdade. Portanto, o livro fala também... Estamos juntos. O livro ajuda-nos a compreender coisas tão simples como às vezes nós temos a mania de... Todos nós temos a mania de catalogar as pessoas simplesmente pela aparência. Por isso é que o Marlon, quando entrou na editora, sou escritor, as pessoas olham de alto a baixo, não têm o aspecto de escritor. Volto ao livro. No livro há uma parte em que o Pitico foi finalizado. Ele não sabia que foi finalizado e o braço dele foi quebrado. Entretanto, tem que ir ao hospital, depois é tratado na fisioterapia. Não posso revelar todos os pormenores, vocês têm que ler o livro, não é? Entretanto, teve que ir ao hospital e na fisioterapia estava a ser tratado e o fisioterapeuta repara que ele não tem emoções. O braço está... Não sei se alguém já teve o braço partido, mas muitos daqui já tiveram o braço esticado no jiu-jitsu, sabem que dói. O braço partido dói muito. Então ele estava a ser tratado e o fisioterapeuta olhava para ele nos olhos e via que ele não tinha emoções.
não sentia nada, não esboçava um sentimento de dor, não lhe caía uma lágrima, estava impávido e sereno. Aquilo, ao fim e ao cabo, é o fruto do que era a vida dele. Ele não se podia dar ao luxo de sorrir, de demonstrar uma lágrima, porque a vida dele era na rua. E na rua ele tinha que ser forte, tinha que dar porrada para sobreviver, pelo menos na ideologia dele. Então o caminho dele, basicamente, era ser ladrão, dar porrada, ou então a outra oportunidade, não se pode revelar, depois tem que ler no livro, e essa decisão que às vezes na vida é difícil de tomar quando não temos o apoio certo ou alguém que nos estenda a mão. Para concluir, não tenham dúvida que o desporto, em especial as artes marciais, que nos fazem passar por imensos sacrifícios, superações, neste caso específico o jiu-jitsu, é uma mais-valia para a sociedade enquanto disciplina e promoção não só do exercício físico, da saúde, do bem-estar físico e psicológico, como ajuda, neste caso, a salvar vidas e a fazer com que muitas pessoas não sejam os últimos da fila. Consigam sair de um registro, de um padrão, que de outra forma não era possível. E isto só é possível havendo projetos sociais, apoios e professores de jiu-jitsu que estiquem a mão e que ajudem pessoas que não tendo condições de vida favoráveis, como é mencionado no livro, a chegar mais além. Deixo só um pequeno alerta, pode ser que esteja alguém a ouvir, câmaras municipais, juntas da freguesia, o próprio governo, apoiem as academias de jiu-jitsu, apoiem o desporto, apoiem as artes marciais, porque assim darão a oportunidade para que jovens não sejam os últimos da fila, tendo em conta a sua condição social de vida, ou como foi dito anteriormente, a sua etnia, a cor da sua pele e por aí fora. Muito obrigado, Marlon, e votos muito sucesso para o seu projeto. Marlon agora tem que ser. Tem que ser. Eu amo vocês. Uma das mensagens que eu recebi essa semana que me comoveu foi de um professor que está aqui presente, não vou falar quem é para não constranger o rapaz. Ele falou: eu vou ao lançamento, mas eu vou com a minha família, porque domingo é dia de família. E vocês deixaram a família em casa, ou trouxeram a família para vir aqui no lançamento do meu livro. E quem me conhece sabe o valor extremo e a importância que eu dou à família. Mais uma vez, amo vocês, muito obrigado. Na quinta-feira, eu estava conversando com um amigo meu de infância, que também já foi o último da fila, e ele me recordou uma história que eu decidi que não iria contar aqui, essa história, uma historinha. Mas eu não estou resistindo, eu vou contar. Só que a história eu escrevi no meu celular, e meu celular está gravando ali. Então vai de cabeça, tá bom? Vamos lá, vamos para o improviso. O personagem é o Isaac. Isaac saiu de casa. Quando chegou na esquina, alegrou-se, porque ninguém jogava a bola. Estavam brincando de pique-bandeirinha. Alegrou-se por quê? Porque na terra de Pelé, não sabia jogar futebol, se transforma num menino estranho. E ele era estranho, não sabia jogar futebol. Márcio o viu de longe e gesticulou, já chamando Isaac para a sua equipe. Isaac era bom do pique-bandeirinha. Eu não sei se em Portugal conhece o pique-bandeirinha, mas é uma rua onde nós fazemos 2 campos. E um galho de uma árvore vai para uma ponta da rua e o outro galho de uma árvore vai para outra ponta. Fazemos uma linha e formamos 2 equipes. A equipe do lado de cá, que é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde que seja pares, tem que correr para o outro lado da rua e ir lá buscar a bandeirinha e voltar. E você só é campeão se você conseguir ir lá buscar a bandeirinha, que é um galho de árvore, um chinelo velho, e voltar. O Isaac era muito bom nisso. Aí o Isaac foi jogar. A primeira oportunidade que o Isaac teve, ele correu. Correu muito. Entrou em êxtase quando a mão dele tocou o galho de árvore. E pensou: agora eu tenho que voltar. E voltou. E correu muito. E atravessou a linha.
Quando ele atravessou a linha, foi euforia, foi abraçado, foi posto no ar pelos seus amigos. E se tem uma coisa que menino pobre sabe fazer, é comemorar, porque pobre comemora sem compromisso com a elegância. Mas de repente, Isaac sentiu o seu rosto ficar gélido e a sua perna trêmula. E uma bizarra vontade de deitar ao chão tomou conta do seu sentimento. E parecia que o céu tinha ficado nublado. Ele olhou para o céu, mas só encontrou o de sempre. Um resplandecente céu azul e celeste. Depois veio o silêncio e a escuridão. O cheiro da acetona incomodou as narinas de Isaac. Ele acordou assustado e reconheceu a Marcélia e o Vinícius e a Dona Teresa. Ela, com um olhar de tédio e piedade, perguntou para Isaac: qual foi a última vez que você comeu? Isaac, constrangido, sem saber o que era constrangimento, respondeu: eu não sei, tia. Eu já nem lembro. Dona Teresa ergueu uma caneca de metal. Dentro tinha um líquido de cor castanha, bem escura. Isaac bebeu aquilo de guti-guti. Sabe o que é guti-guti? Uma vez só. Guti-guti. E agradeceu, esboçando um... Levantou, sorriu, viu pela janela enferrujada que todos os seus amigos estavam do outro lado da cozinha, no quintal, tentando o melhor ângulo para ver como é que estava Isaac. Isaac acenou e fez assim, indicando que estava bem. Agradeceu a Dona Teresa e voltou a brincar. E brincou a tarde inteira. Brincou a tarde inteira. E ganhou, e perdeu, e ganhou, e brincou a tarde inteira. Eu nunca mais tive contato com o Isaac. Nunca mais tive notícia dele. Mas eu lembro dele todos os dias. Às vezes, 2 ou 3 vezes por dia. Todo dia eu lembro do Isaac. Eu lembro do menino que desmaiou de fome, mas levantou e continuou a brincar. Eu lembro do menino que desmaiou de fome, mas não estragou a brincadeira dos seus colegas, porque cada um com seus problemas. Desmaiou de fome, levantou e foi brincar. Naquele dia, eu tive uma grande lição. Eu disse que eu aprendi com Isaac que você vai cair muitas vezes. E quem cai não é vítima. Vítima é quem fica deitado. O último contato que eu tive com um amigo em comum, que me deram notícias do Isaac, me disseram que ele já não mora no Brasil, casou com uma mulher linda, teve 2 filhos, já não passa fome, inclusive está de dieta, porque tem que perder 10 quilos. E está em Portugal, perseguindo o sonho de ser escritor. Uma salva de palmas para o Isaac, por favor. Falando agora do livro, eu escrevi esse livro por uma questão de responsabilidade. Quando a criminalidade infanto-juvenil começou a crescer no Brasil e virou uma epidemia praticamente, né, a Juliane sabe muito bem do que eu estou falando, é uma coisa epidêmica, não é uma coisa isolada, é uma coisa que acontece todos os dias, numa escala estrondosa. Então, a comunicação social, as pessoas que deveriam ter voz, os antropólogos, os sociólogos, até mesmo os juízes falam bem, mas eles têm uma lacuna que é não conhecer aquela realidade, né? Não conhecer a realidade da dor, né? Tem uma passagem no livro que o Nino citou bem, que o meu personagem não sentia dor. Não é que ele não sentia dor, ele não podia sentir dor. Quando você nasce na favela, amigo, e você nasce desfavorecido, só pode ser forte. E se você não ser forte, é a lei da selva. É a única coisa que você pode ser forte. Você não tem acesso à cultura, você não tem acesso a saneamento básico, você não tem acesso ao transporte, você não tem acesso a nada. Tudo na periferia, tudo dentro das regiões mais pobres e carenciadas é um privilégio. Qualquer coisa é um privilégio.
A bermuda que você ganha da terceira geração do filho da sua patroa é um privilégio. O caderno, tudo é um privilégio. E eu vivi, até meus 13 anos, eu vivi nessas condições. E foi lá que eu aprendi que eu deveria ser forte sempre. Eu deveria ser forte sempre. E ser forte, às vezes, não é só fisicamente. Eu nasci com esse tamanho, essa compostura genética grande, mas a força que eu estou falando não é bem essa força. É a força que contou a história desse bonequinho aqui, que está aqui comigo. Esse bonequinho que me deu foi meu filho. Ele me deu de presente em 2007. Quando eu abri a caixinha, eu estranhei um bonequinho do Superman. Ele olhou para mim e falou assim: pai, eu estou te dando esse boneco porque é assim que eu te enxergo. E eu desejei me enxergar assim como meu filho me enxerga. A responsabilidade que eu tinha de dar voz aos esquecidos, não vítimas. Eu nunca fui vítima. Eu nunca fui um garoto coitadinho. Nunca fui, nem um segundo da minha vida. Todos os dias eu acordava e tinha que resolver a minha situação. Minha situação de carência afetiva, de carência alimentar, de carência de vestuário, eu tinha que me vestir. Mas eu nunca tive essa visão de vítima. Talvez porque meu pai não deixava eu ser uma vítima. E a minha família, apesar de pouco intelectualizada, tem esse sistema mental muito forte. Então não deixava eu ser uma vítima. Então eu achava que eu tinha que resolver a minha vida de uma outra forma. Na adolescência você começa a ter contato com a criminalidade, porque a criança é lúdica. Ninguém com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos está pensando em fazer um assalto. A partir dos 10 as coisas começam a mudar. Com 13 anos de idade você se olha no espelho e descobre que você é pobre, mal alimentado, que a sua roupa é velha, que a sua casa não presta, que tudo à sua volta é ruim. E aí é perigoso, porque você começa a pensar como é que você vai sair dessa condição. E o crime, ele vira um atalho para sair dessa condição. Eu, graças a Deus, nunca procurei o atalho do crime para sair dessa condição. Mas convivi com muitos amigos meus, que na ilusão de que seria esse atalho, seria a solução para os problemas deles. O que eu vou falar agora pode parecer até piegas, mas muitos amigos meus diziam assim: eu vou fazer um assalto para tirar minha mãe dessa condição. E eu dizia assim para ele: não põe a culpa da tua mãe não, você quer fazer um assalto, você faz. Mas muitos amigos meus me falavam isso: eu vou fazer um assalto para ajudar a minha mãe, eu vou fazer um assalto, eu vou para o tráfico para tirar minha mãe dessa condição. E eu comecei com 25 anos de idade, eu tive uma prática bizarra de agarrar num papel e fazer uma lista de alguns amigos meus que tinham sido assassinados, por várias questões. E eu comecei a perguntar por quê. Por que existe isso? Por que existe essa busca tão galopante pelo crime como um atalho para sair da pobreza no Brasil? Porque, infelizmente, no Brasil, eu posso ser duramente criticado por isso, mas eu vou falar, infelizmente, no Brasil, o honesto e trabalhador não está funcionando. As pessoas estão trabalhando arduamente para manter a sua própria miséria. As pessoas estão trabalhando muito. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. Isso é mentira. O que dignifica o homem são os frutos do trabalho dele. A casa, o carro, não tem a ver com luxo ou padrão de luxo. Riqueza é uma... Lessem o meu livro e atuassem dentro dessa vertente que é a criança, os nossos filhos, os filhos da classe média, os filhos dos ricos, até os 9 anos de idade, 8 anos de idade, eles são a criança, você é lúdico, mas essa fase vai acabar. Eu sei que eu estou me repetindo. E quando essa fase vai acabar, o garoto vai ter que decidir. Ou ele vai vender bala no sinal e não vai resolver a vida dele. Ninguém combate a pobreza vendendo bala no sinal. E quando eu vejo no Facebook as pessoas mostrando um garoto carregando 50 quilos nas costas e perguntando quantos likes merece esse guerreiro, eu sinto pena. Lugar de criança não é carregando fardo de palha. Lugar de criança é na escola. Lugar de criança é se preparando para a vida adulta. Criou-se no Brasil essa ilusão do garoto honesto e trabalhador. Eu fui criado para ser um garoto honesto e trabalhador. Isso é errado. O bom garoto tem que estar na escola, tem que estar estudando, tem que estar adquirindo intelectualidade. Ele tem que se preparar para a vida adulta que o espera. Eu, aos 17 anos de idade, aos 18 anos de idade, eu descobri que eu não estava pronto para nada. Nada. Qualquer anúncio no jornal pedia inglês básico. Eu não falava nem português. Conhecimento básico de informática. Nem uma máquina de escrever eu tinha.
E você tem que morar no centro, morar em Belfort Roxo, para quem conhece, é um pouquinho distante do centro do Rio. Então você é pobre e mora longe. E você não tem, aos 17 anos de idade, você não está preparado para nada, para fazer nada. Absolutamente nada. O que acontece? Se você morar numa comunidade onde tem o tráfico implantado lá dentro, que é o que acontece em, posso estar enganado, mas acho que em 90% das comunidades no Rio hoje tem o tráfico implantado. É difícil explicar isso. O termo amigo de traficante, que é o traficante que está com um fuzil na mão, é dono do morro, ele passou fome com você há 20 anos atrás. Você não consegue enxergar ele dessa forma. As pessoas crescem juntas. Quem é juiz é amigo de juiz porque fez faculdade de direito junto com essas pessoas. Foi de acordo? Né? As pessoas, nós somos frutos do meio. Os médicos têm amigos médicos porque tiveram na faculdade de medicina. E dentro da favela o garoto cresce com o quê? Miserável e traficante. E o tráfico, ele tem um poder muito grande, falando do tráfico em específico agora, que o meu personagem não era traficante, era assaltante, spoiler. O tráfico, ele tem uma capacidade de mostrar para o jovem que ele é uma família. Eu tenho amigos meus que são loucos pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Benfica. Acontece a mesma coisa. O tráfico, ele convence o garoto que aquela sigla que ele carrega, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o PCC, é a família que ele não teve. É o pai que ele não tem, é a mãe que ele não tem. Aquela arma, aquele estatuto que o crime dá para ele, dá uma ressignificância à vida dele. Porque os nossos filhos, como é que eles buscam essa ressignificância? Ele fala, pai, eu quero ser surfista. Você vai lá, compra uma prancha, compra um fato de surf, vai em Carcavelos, paga um professor e ele faz surf. É assim que o filho da classe média ganha significado. Pai, eu quero fazer jiu-jitsu. Vai numa academia, compra um kimono e vai treinar. Dentro das comunidades, quando você quer se ressignificar, quando você quer um motivo para existir, porque todos nós, eu tenho 40 anos de idade e estou tentando me reinventar. Estou tentando não passar por essa terra como despercebido. Imagine isso com 13, 14 anos. Então o menino, ele se aproxima do tráfico, às vezes, só para ter essa sensação de poder, essa sensação de alento. Eu acho muito cruel, e eu escuto isso constantemente, eu acho muito cruel quando as pessoas falam que é uma questão de índole. É uma questão de índole. Eu sei que a escolha existe, o caminho, eu fiz a minha escolha, eu sei que o caminho existe. Mas falar de índole, para você discutir comigo índole, dignidade e honestidade, você tem que passar 15 dias da mesma forma que eu vivi. No terceiro, você chegar numa esquina e ter 40 garotos, cada um com um fuzil na mão. E aquilo criou em mim uma sensação de impotência. Como é que a justiça, e a polícia e o Estado vai lidar com esse garoto agora? Porque aos 16 anos com um fuzil na mão, ele está completamente formatado contra a sociedade. Esse garoto é capaz de matar qualquer um nessa sala e atirar na polícia. Sabe por quê? Porque nós abandonamos ele, o Estado abandonou ele e o tráfico acolheu. O tráfico deu uma sigla para ele proteger, o tráfico deu uma arma para ele se proteger, e o tráfico chamou ele de irmão. E o Estado não fez isso. O Estado deixou a escola em greve, o Estado fez com que ele nascesse na porta do hospital. Então é claro que o garoto de favela, ele cresce com esse olhar de nós e eles. Se você conversar com qualquer garoto nascido e criado numa favela, é nós e eles. Eles veem a sociedade, quem está no asfalto, quem não está dentro do morro, é uma outra sociedade. Existe essa apartheid social. E ele odeia essa outra sociedade, que é a sociedade dos privilégios, que ele não entende, ninguém consegue explicar para ele por que essas pessoas são privilegiadas e ele não. E na verdade não é privilégio nenhum, porque no Brasil qualquer coisa virou privilégio, como eu falei. Ele só queria falar assim, pai, ter as coisas básicas, que o filho, que de qualquer um que está aqui dentro eu sei que tem. Coisas básicas. E eles não têm essa coisa básica. E se a gente continuar com esse discurso de bandido bom é bandido morto, a gente vai piorar a situação. Muito. Eu conversei com muitos policiais, amigos meus que estão no Brasil. Seria romântico da minha parte chegar para um amigo meu policial e falar assim, olha, leva o meu livro com você, quando você entrar na favela e encontrar um garoto de 16 anos com um fuzil na mão querendo
atirar contra você, entrega o meu livro a ele, pede para ele ler e tomar juízo. Não dá. Perdemos esse garoto. Infelizmente, nós perdemos esse menino. O meu livro não é para os garotos de 16 anos com um fuzil na mão. O meu livro é para o garoto que ainda está no ventre da mãe dele. O meu livro é para o garoto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. O meu livro é para alertar as pessoas que nós temos que atuar na vida desses jovens antes que alguém ponha um fuzil na mão dele. Um fuzil custa 40 mil reais. 40 mil reais. Aqui nessa sala tem vários amigos meus. Ninguém aqui é capaz de me emprestar 40 mil reais, que eu saiba. E o tráfico pega uma arma e dá na mão de um garoto desse. Você já imaginou a ilusão de poder que ele tem quando alguém lhe confia esse valor? Tem amigo meu aqui que não empresta o carro. Xandinho me emprestou, 30 dias, vai em Abu Dhabi. Valeu, Xandinho, tamo junto. Tem amigo meu aqui, se eu pedir o carro emprestado, não me empresta. O traficante pega um fuzil de 40 mil reais e entrega na mão de um garoto. E fala para ele assim, ó, tamo junto, eu vou morrer do teu lado. E a gente está onde? O Estado está onde? Então, para não ser repetitivo, rapaziada, eu quero que o meu livro crie essa reflexão dentro das crianças. Tem um amigo meu que eu também entrevistei, que está aqui, que me deu uma grande ajuda, e usou um termo que eu vou repetir e vou ter que levantar. Eu estava conversando com o Glauco, que também é faixa preta, posso falar, Glauco? Claro. Eu estava falando com o Glauco, aí a gente conversando, e o Glauco trabalhou na Fundação Casa, né, que é o antigo Padre Severino. Aí eu fui entrevistar o Glauco, né, cara, para entender como é que funciona essa coisa de... O que essas casas de recuperação de menores infratores, que são as casas para onde vão os meninos. Ele falou uma coisa que resumiu toda a conversa. Ele falou, Marlon, é o seguinte, quer salvar o garoto? É até a linha da cintura. Nunca mais esqueço isso, Glauco. É até a linha da cintura. Passou da linha da cintura, perdemos o garoto. Perdemos. Ele está completamente formatado e idealizado daquilo que ele vai fazer para a vida dele. Então, para terminar a minha fala, é que enquanto o Brasil insistir que a pobreza é culpa do pobre, a gente vai continuar tendo que andar de carro blindado. A classe média, a classe alta e os ricos vão continuar gastando uma fortuna para morar no condomínio. Vão continuar gastando uma fortuna para botar os seus 3 filhos no Santo Agostinho. É isso. O Brasil se tornou um país injusto para todos. A vida lá é injusta para o pobre e a vida lá é muito injusta para o rico. O rico tem que andar de carro blindado, tem que blindar o carro da mulher e do marido. Tem que pôr o filho numa escola top, tem que pagar segurança para o filho, tem que morar no condomínio cercado. Eu fui visitar a minha sogra no passado e veio os vigilantes do condomínio andam armados, isso é já absurdo. Existem os anúncios no Brasil. Nós chegamos a um ponto, e a minha visão é de um brasileiro que vive 20 anos fora. Então tudo me choca, que é o anúncio da casa em destaque, cerca elétrica funcionando. Cerca elétrica. É foda, né, irmão? Desculpa se alguém aqui é sensível ao palavrão, mas eu acho que falar um palavrão é a única forma de você expressar um sentimento. Então, como disse aqui o meu amigo, é foda. Cerca elétrica. E o cara põe em destaque, a minha casa tem cerca elétrica. Nós chegamos a esse ponto no Brasil. Então está difícil ser rico no Brasil. É muito caro ser rico no Brasil. Porque o rico no Brasil ele tem que fazer o papel do Estado. Ele tem que cuidar da saúde dele, da segurança dele, do primo dele, da mãe dele, da avó dele. Porque todo mundo vira vítima quando você é rico no Brasil. Até aquele teu primo lá de Tocantins. Tocantins é muito longe do Rio de Janeiro, né? De onde a gente é. Até o teu primo de 3º grau lá em Tocantins tem que mandar blindar o carro do cara e mandar um segurança para lá. É difícil ser juiz no Brasil. Eu trabalhei para um ministro aqui que acordava todos os dias de manhã e ia correr, sozinho. E eu ficava tentando entender, igual aqueles cachorrinhos assim, como é que esse cara é ministro e anda sem segurança? Não é? Então é difícil ser delegado, é difícil ser policial, é difícil ser rico, é difícil ser tudo. O Brasil colapsou para todas as classes. Portanto, quando eu falo também de desigualdade social, e acho que o meu livro, eu tentei explicar isso, somos todos vítimas, não só o garoto da favela, somos todos, todas as classes, todo mundo está perdido. E eu acho que a única solução é combater a pobreza. É claro que esse garoto que já se formou, que decidiu infelizmente procurar esse caminho e já se formou um marginal, ele agora é um problema da polícia.
É um problema da justiça. E se ele insistir nesse caminho, eu espero que esse vídeo fique viral, garotão, se tu tá aí de fuzil na mão, disposto a trocar tiro com a polícia, a probabilidade de você levar um tiro nos cornos e morrer é muito grande. Certo? Eu não vou dizer para um amigo meu, tenha consciência social quando entrar na favela. É difícil para os policiais também. É difícil para o juiz prender também. É tudo muito difícil para todo mundo. Então vamos focar nas crianças. Vamos focar na parte lúdica. Vamos focar na inocência. Portanto, lá no Brasil, se tem um projeto social perto da sua casa, que o meu livro fala sobre isso, os projetos sociais estão tendo um papel muito significante no Brasil. Porque as pessoas começam a ter consciência, veem que o Estado é completamente omisso e começam a trabalhar com as próprias mãos. O Lázaro Ramos, que é um ator que eu admiro muito, ele tem as características de quem está no crime e no presídio. Ele é negro da periferia. O Lázaro Ramos só está na televisão e brilhando na Globo porque ele foi acolhido pelo projeto social Olodum. Aí eu pergunto, se não fosse o projeto social Olodum, o que seria o nosso Lázaro Ramos? Né? O que seria, a galera do Jiu-Jitsu vai entender, o que seria talvez dos irmãos Miau, se não fosse o projeto social do Cícero Costa, entre outros projetos sociais que existem. Então, se as pessoas que estiverem na sua comunidade, na Zona Sul, na Zona Oeste, conseguirem descobrir aonde tem um projeto social e ajudar esse projeto social, com R$1, R$2, o que for, transportar um menino para um campeonato, fazer qualquer coisa é uma ajuda muito grande. Eu acho que essa é a parte da sociedade, essa é a parte que cabe, que está na nossa responsabilidade, né, de fazer. E o meu contributo foi esse livro, contar essa história existe. Esse livro ele foi todo baseado em fatos reais. É um romance. Eu peguei várias histórias de vários amigos meus, coloquei no liquidificador e transformei numa narrativa de romance, mas é toda baseada em fatos reais. Então, para terminar, sem delonga, as crianças é o futuro de qualquer nação. Qualquer país desenvolvido, qualquer país de primeiro mundo tem a sua vocação política na formação da criança e do jovem, para quando ele chegar a vida adulta, ele está completamente preparado para aquilo que ele vai encontrar e não precisar de atalhos. Não precisar de atalhos. Então, eu torço para que o Brasil tenha uma juventude daqui para frente sem atalhos. E muito obrigado por terem vindo. Espero que eu tenha sido eloquente na minha explicação. É muito difícil falar em público para mim assim, quando eu estou bastante emocionada. E nesse momento eu estou. Eu abandonei a escola na 7ª série. Eu deixei de estudar. Eu resisti até que eu pude. Eu deixei de estudar porque minha professora era miserável. A minha professora me desanimava. A cara dela parecia uma vela derretida. Ela dava aula em não sei quantas escolas. Uma vez ela dormiu. Professora Célia. Ela fez assim na sala, assim, ó. Pum! Bateu de teste no chão e voltou. Então, meninos... Ela dormia, descansada. Eu falei, meu irmão, estudar não está resolvendo, não. Isso é furada. Vou vender uma bala no trem, vou fazer alguma coisa que isso não está resolvendo. Mas depois, na vida adulta, eu virei um pai muito chato, né? Eu faço tudo para que meus filhos estudem, porque me criou uma lacuna muito grande. Voltei a estudar à noite em Portugal, terminei o 12º ano, fui para uma escola de cinema, sou roteirista, tenho um curso técnico de roteiro para cinema, e não fiz faculdade, porque virei empresário e tomou outro rumo a minha vida. Mas se a gente dignificar a educação no Brasil, a primeira coisa que o aluno tem que ter é uma professora digna. A tua professora não pode ser faminta, porque senão ela cria desestímulo. E é isso que acontecia com a gente. Em relação à perseverança, a lutar, a não ceder a dor, eu vou fazer a mesma análise. Vocês não têm noção do que é um garoto que nasceu em Belfor Roxo, põe no Google, mas cuidado que as imagens são fortes. Estava muito de namorar. Então eu descobri que eu tinha que ser um camarada gentil, bem-humorado, divertido. Olha para essa mulher linda aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu amava o jiu-jitsu, mas eu não tinha talento nenhum para aquilo. Então eu decidi que toda vez que eu fosse treinar, eu ia ser pro cara talentoso o rola mais duro da vida dele. Consegui, Pedrão? E isso aconteceu com o livro. Eu nunca penso naquilo que me limita, eu só penso naquilo que me expande. Eu vivo com a minha expansão, não com as minhas limitações. Muito obrigado por terem vindo.
E quero agora, para terminar, uma notícia muito boa. Eu na sexta-feira fui na editora e queria mesmo, de coração, agradecer a editora Planeta por confiar no meu trabalho. Agradecer a Dulce, porque não foi fácil esse processo. Agradecer a Ana, a Fernanda, todas as pessoas da Planeta, porque quando eu vou lá, eu sempre falo isso para minha mulher. Como eu não sou magrinho, de óculos, aquele ar intelectual, depressivo, eu achava que ia ser maltratado. E sempre quando eu for lá, eles me dão água, cafezinho. Pô, me trata igual, me sinto Paulo Coelho. Pô. Sai de lá toda artistinha. É verdade, é sério, me tratam super bem. Eu falo assim, esses caras estão tentando me enganar, não é possível. Me tratam com o maior carinho, me tratam com o maior... Eles publicam um livro do Mário Cortella, Monja Cohen, Leandro Carnal, vários caras de nome aí. Quando eu chego lá é um carinho muito grande e eu sei o trabalho que dá publicar um livro. E na sexta-feira eu estava com uma história em mente e meu anjinho falou assim, conta essa história para Dulce. Eu falei assim, para Dulce, eu tenho esse projeto. Você quer me ouvir? Ela, como sempre, ouviu porque ela não tem opção, porque eu falo pelos cotovelos, tadinha. Ela fica assim e ela ouve. Eu peço para ela me ouvir, mas se ela disser que não, eu vou falar na mesma. Ou então perturbo ela no WhatsApp. 11 horas da noite, domingo. E eu disse para a Dulce que eu tinha um projeto no terceiro livro, que vai se chamar Só um Pouco de Atenção. Contei para a Dulce, mais ou menos em meia hora, o que será esse novo livro. E ela deu um tapinha na mesa e falou assim, ótimo, vou publicar. Então, pessoal, amanhã é dia de labuta e eu começo a escrever o meu terceiro livro. Para finalizar, amo vocês. Muito obrigado. Quem faz jiu-jitsu, levanta a mão. Tudo pro meio, por favor, vai. Olha, tô falando sério, formação. Vai lá, pessoal. Formação aí. Formação. Cadê? Quem faz jiu-jitsu aí? Não vai não? Tão tímido? Só quem faz jiu-jitsu. Vai, não, puxa o bonde aí. Bora lá. Bora lá. Marlon, fala no micro. Aí o pessoal que faz jiu-jitsu aí, por favor. Pra mim era importante se reunisse aqui na frente. Vai lá o pessoal do jiu-jitsu aí. Tá aí? Tem pessoal do jiu-jitsu aí que tá tímido. Ô Luciano, eu tô te vendo, faixa preta, meu irmão, vem pra cá. Cadê o Pedro? Pedro também, puxa, faixa preta, tudo tímido. Oi? Cadê o Humberto ali, ó? Cadê o pessoal aí todo? Tá tudo aí do jiu-jitsu, tá tudo aí? Tá? Então calma aí, Verônica, geral, tudo do jiu-jitsu, então calma aí. Calma aí. Eu vou tirar uma foto. Fica ali, ó, ele quer tirar uma foto. Boa perna, obrigado por ter vindo. Essa é pro Sérgio Vitor, hein? Posso fazer? Calma aí. E quem não treina, vamos se matricular, hein? Vem cá, meu, eu tô jiu-jitsu, rapaz. Oi, Ivan, bora, rapaz. Vem pra cá, pô, quem faz jiu-jitsu aqui, vambora. Você pra dar voz ao jiu-jitsu. Quem não é do jiu-jitsu, segunda-feira tem que fazer matrícula, hein? Até que esse barra também, checkmate, união, tudo bom. Oi. Ossa! Agora eu vou pedir às pessoas que quiserem um autógrafo, tomar um, que acho que são todas, para se calhar formarem uma fila aí à minha direita, à vossa esquerda, e depois saem do contar. Faltou você, Magrelo, Sérgio Obrigada. Vita. Um beijo, professor, tamo junto. Um abraço aí pra geral aí, ó.
Abraço pra geral, galera de Belfort Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, todo mundo aí, tamo junto, fazendo história. Uça! E aí?